que se faz presente em nosso meio, Pai. Obrigado por nos trazermos em Tua presença nesta manhã de sábado. Que gratidão nós temos, Senhor, pelo maior presente que o Senhor nos deu, que os céus concedeu a nós. Jesus, a nossa salvação. Ó Pai, que nesta manhã possamos nos ligar até o Teu trono de graça. Todos nós, Senhor, queremos ser mais semelhantes a Jesus. Abençoa cada adorador nesta manhã. Dá a Tua bênção especial a cada um de nós. Ao mais contrito do coração que aqui está, Pai. Abraça ele com o Teu Santo Espírito. Aceita a nossa adoração, nosso louvor. E seja com o pregador desta manhã, Senhor, o pastor Eliezer. Dá-nos a Tua paz, rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Chegou agora a hora dos nossos anúncios. Eu vou começar aqui dizendo que amanhã não teremos culto por conta do Natal. Então, se você estava sem nada para fazer amanhã, não viajou, e estava pensando em vir para a igreja, a gente não vai ter culto, a igreja vai estar fechada. Muito bem, aproveite para fazer o culto na sua casa com a sua família. Nós não teremos culto aqui na igreja. Vamos falar um pouquinho agora sobre o acampamento de verão. No sábado passado, já falamos bastante sobre isso, mas eu quero reforçar que nós estamos aí com uma campanha de compositor por um dia. Então, se você tem aí esse dom, né, de escrever letras bonitas, de música, poesia, você pode escrever a sua letra, que vai ser tema do acampamento. Se você tem uma ideia de letra, mas não tem assim, ideia de como vai ficar o ritmo, a melodia, não tem problema, o Eliabe vai te ajudar. Você pode passar a letra para ele, ele vai te ajudar a montar, fazer uma música completa, tá? Vai ser bem legal esse desafio que foi proposto para a igreja, muito legal, porque a gente vai conseguir aí descobrir novos talentos na nossa igreja, né? Por que não ter aqui uma pessoa que de repente vai escrever um novo louvor para a gente cantar aqui? Olha que legal, né? Ter um louvor escrito por alguém aqui da igreja, seria muito legal. Então, se você tem esse dom com as palavras, participe desse desafio, ok? Você tem até dia 14 de janeiro para mandar a letra para o e-mail que está ali, ministeriojovem.boca@gmail.com, ok? Continuando falando sobre o acampamento de verão, para quem ainda não fez inscrições, a sua inscrição nós ainda temos vaga, tá? A gente ainda tem vaga para os alojamentos ali, né, os apartamentos. Você pode dividir um apartamento ali, um alojamento com outras pessoas para ficar mais barato, tá? Não precisa ser só a sua família, você pode dividir com outras pessoas para ficar mais em conta. O que importa é, não deixe de ir no acampamento de verão, porque é uma programação feita especialmente para essa data, que é o Carnaval. A gente sabe que o Carnaval não é uma festa cristã, então nós, como cristãos, nós temos que estar num lugar onde a gente vai poder continuar a nossa adoração a Cristo, mesmo nesse dia que não é um dia de festa cristã, né? Então, aproveite para fazer a sua inscrição quanto antes. Você ainda pode parcelar o pagamento até o Carnaval, né, que vai ser em fevereiro, ainda dá para parcelar. E vai ser muito legal ter todos vocês lá conosco, certo? Bom, é o que nós temos de recado para hoje. Um feliz sábado, vamos continuar a programação. E aí, bom dia.
Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Nossa, que gente mais bonita. É o seguinte, hoje eu fui convidado para contar uma história. Oi, tudo bom? Vem aqui também. Olha só. Traga ele mais perto. Isso. Muito bom. Então hoje nós vamos ter uma historinha diferente. Não. Mais legal do que todas, talvez. Vamos lá? Jéssica, leia aquele texto da Bíblia. Tem um texto da Bíblia para a gente começar a pensar nele. Você consegue ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para todos os seres humanos, para todos aqueles que aceitaram Jesus. Mas aqui vamos começar a história de hoje pensando na seguinte situação. Qual é o dia mais bonito desse ano que vai começar daqui a pouco no pôr do sol? Eita, mas vocês são espertos, como vocês são inteligentes. O Natal. E no Natal existem algumas coisas muito legais. Uma delas é que a gente... Opa! Cara, de ganhar presentes. Ele falou, foi direto ao ponto. Olha, a ceia de Natal e o presente, e a árvore, e tudo isso é realmente muito bonito, né? Bem legal. Mas, atenção, escuta só. O que é que aconteceu realmente nesse dia do Natal, Francisco? Lá, há muito tempo. Jesus nasceu. Isso. Não, Jesus nasceu. E é nesse dia, bom, a gente vai comemorar nesse dia. E olha só o que acontece. Nesse dia, o dia do nascimento de Jesus, muitos presentes foram dados para Jesus, né? Logo depois que Jesus nasceu, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas apareceram lá, não foi 1000 ainda, olha só, apareceram lá uns sábios do Oriente, vieram de longe, e eles trouxeram alguns presentes, incenso, ouro e... Isso, vocês estão espertos, vocês sabem de tudo. Mas talvez o maior presente de todos, e que a gente talvez não esteja pensando aqui agora, é o próprio nascimento de Jesus. Ele nasceu e ele veio e ele trouxe muitos presentes com ele. A história de Jesus é repleta de presentes. Quantas pessoas ganharam de presente ser curadas? Outros foram ressuscitados. O pão foi distribuído entre aqueles que estavam com fome. Você percebeu? Quantos presentes? Mas o maior presente de todos ainda está para chegar. Porque Jesus foi, e ele disse assim, logo vou voltar. E quando eu voltar, eu vou dar muitos presentes para vocês. E no dia em que ele voltar, nós vamos ter alguns presentes bem legais. Vamos lá? Vamos abrir esse pacote aqui, para a gente pensar em alguns presentes, esse pacote prateado. Vamos lá. Não, olha aí, puxa vida, nesse novo mundo que Jesus vai trazer para a gente, e Ele vai dar para a gente, os animais vão ser bonzinhos, não vai ter leões, né, nervosos, né, com fome, querendo devorar tudo que encontram pela frente, né? Os pássaros estarão voando por todos os lados e os animais, com certeza. Você já pensou? E isso a gente vai poder voar também. Olha só que beleza, né? Que maravilha. Olha só que coisa legal. Frutas lindas, maravilhosas, deliciosas, flores que não vão murchar mais. Você já pensou? Você poder pegar uma flor como aquela ou outra e ela não vai mais murchar nunca mais. Olha, frutos deliciosos, docinhos, nenhum fruto azedinho, né? Todos os frutos serão deliciosos, bonitos, e as borboletas estarão voando por todos os lados. Já pensou que bacana? Mas isso ainda não é tudo. Isso ainda não é tudo. Nós vamos passar 1000 anos com Jesus no céu, e depois vamos voltar para uma terra nova, renovada. E quando nós formos para o céu, Ele vai dar de presente uma coroa para cada um daqueles que foi vencedor. Hoje à noite, ou amanhã cedo, quando você estiver abrindo os seus presentes,
Não esqueça de que Jesus vai trazer e vai lhe dar presentes muito melhores quando Ele voltar. Quem quer ir para o céu para receber esses presentes? Quem quer receber de presente a vida eterna? Quem quer receber de presente flores que não murcham, animaizinhos lindos, maravilhosos, que vão ser mansinhos, né? Que maravilha! Vamos orar então? Vamos, já que vocês querem ir, eu também quero. A igreja quer ir também? Olha a igreja lá, ó. Olha a igreja quer ir também? Vamos juntos, vamos todos juntos. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos pelo lindo presente que o Senhor Deus nos deu, Jesus Cristo, que um dia veio, nasceu como bebezinho, viveu como ser humano, como todos nós, e que já nos trouxe muitos presentes, mas que está preparando uma casa nova para todos nós, uma morada nova, com um lugar lindo, maravilhoso, onde vamos poder viver para sempre, onde não vai haver dor, não vai haver sofrimento, onde as pessoas vão se amar constantemente, onde os animais não vão ser nervosinhos, eles vão ser bem bonzinhos. Abençoa, bondoso Deus, a todos nós, para que continuemos esperando por esses presentes que o Senhor Jesus vai trazer para nós. Abençoa estas crianças, a todas elas, para que cresçam esperando pela volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como é bom receber os presentes que Deus nos dá todos os dias, certo? Eu vou entender algumas balançadas de cabeça como certo. Obrigada. Na verdade, a melhor coisa que nós podemos ter do nosso Deus, além de receber todos os presentes, é estar na presença dEle. Por enquanto nós estamos na presença dEle, buscando ouvir a voz dEle através da Bíblia, mas falta muito pouco para que nós não estejamos apenas na presença dEle como nós estamos hoje, que é o melhor lugar que nós podemos estar, mas é ver Jesus, é tocar. Às vezes a gente sente essa falta, né? Senhor, eu sinto a sua presença, mas eu queria tanto sentir de forma física. Falta pouco de ser recebido pelo Pai numa grande mesa, bonita mesa. Enquanto isso, junto com os anjos, louve a Deus, glorifique a Ele, sinta a presença dEle. Louve agora, agradecendo a Ele por todos os presentes que Ele nos dá e que Ele já nos deu também. Sinta a presença dEle todos os dias em sua vida. Vamos cantar? Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar
estar, celebrar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar, oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. E pensar que tudo isso só é possível porque aquele que era tão grande, rei de todo o universo, se fez um bebê, indefeso bebê, veio este mundo, nenhuma glória. Às vezes a gente até romantiza o Natal, o nascimento de Jesus, mas não. Indefeso, pobre, porém com todo o poder do universo, Salvador do mundo, Criador do céu e da terra, mas pronto para salvar a mim e salvar a você. Então realmente glórias a Ele, que viveu, morreu e deu sua vida por mim e por você, mas o melhor de tudo, nos deu salvação. Brilham, ó linda noite em que Cristo nasceu. O mundo aqui estava em meio às trevas, até que o Verbo conosco habitou, trazendo a todos paz e esperança. Em clara aurora, nova luz brilhou. Dai glória a Deus, ouvi a voz dos anjos. Natal, em Belém, Jesus nasceu. Cantai, cantai, nasceu o Rei dos Reis. Com devoção, felizes nos curvamos e adoramos a Cristo Jesus. Magos também do Oriente chegaram
Dá para imaginar que tudo isso que Jesus fez foi para que você pudesse ser salvo? Agora, esquece todas as outras pessoas do mundo. Pense só em você. Não vai ser um ato egoísta. Pense só em você. Se fosse necessário somente a minha vida, Jesus teria morrido por mim? Se fosse necessário somente pela sua vida, Jesus teria morrido por você? Pensa que no meio de tanta gente, de bilhões e milhões de pessoas, Jesus para poder me ouvir. Jesus para poder te ouvir. Você é o mais importante que tem para Ele. É por você. Então nesse momento eu vou pedir para que você fique em pé, para que nesse momento de louvor e adoração, de glórias ao Pai, você lembre que é por você, mas é por tanto amor que Ele tem, que Ele pode me ver, me ouvir, me salvar e me carregar no colo quando for preciso. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração
bênção estarmos na presença desse Deus neste sábado. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos conduzir à Tua casa e por estender a Tua mão, estender o Teu abraço a cada um de nós. Nós queremos oferecer a Ti nesta manhã, junto com o nosso louvor, a nossa entrega. E queremos Te pedir que Tu fales ao nosso coração, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Som. Para mim é uma alegria, um grande privilégio poder estar nesse sábado, véspera de Natal, junto com vocês, aqui na minha igreja. Não é sempre que eu consigo estar e nem sempre junto com a família. E hoje estou aqui e também está a minha família, está ali a minha querida esposa, e ela está particularmente feliz hoje porque tem a visita do tio Clóvis, né? Em mineirês, tio Clóvis. Você fala assim, quem é mineiro entende. Quem não é, depois pode procurar no dicionário de mineirês. É uma alegria também ver alguns colegas que estão aqui entre nós, desse sábado de manhã. Eu imagino que outras famílias estão reunidas, recebendo pessoas, algumas famílias estão indo ao encontro dos seus familiares. Então, esta época do ano é uma época realmente de estarmos em família. E por estarmos aqui, como família de Deus, isto é um motivo de grande gratidão. Como o irmão Elton lembrou no começo, no texto bíblico, né? Deus conosco. Essa data que nós celebramos por simbolismo nesta época do ano, embora não saibamos exatamente quando Jesus Cristo nasceu, mas ela representa que Jesus nasceu e que a humanidade estará para sempre ligada à divindade. Em Cristo nós encontramos esta unidade perfeita e o objetivo de toda a caminhada cristã, que é unir você e eu ao Deus Criador de todas as coisas. Ele quer ter um relacionamento conosco, muito mais do que vindo nos abraçar, como nós acabamos de cantar, mas Ele quer morar em nós, habitar no nosso coração. E é isso que nós lembramos nesta época do ano, a época do Natal. Eu não sei se você já começou a fazer os seus balanços de final do ano. Começou? Já fez seus balanços? Quem teve um 2022 super, foi acima da expectativa, levanta a sua mão, né? 2022 para você foi fantástico. Olha só, temos algumas pessoas. Quem o 2022 foi so-so, né? Foi mais ou menos, né? Não foi nem tão ruim, nem tão bom. Aí tem mais alguns. E quem estava orando para 2022 acabar logo, né? Já vai tarde. Tem alguns aí também com as mãos levantadas, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, meus queridos irmãos e amigos, seja você que está sentado aqui no templo, você que está acompanhando pela internet, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter alegrias e tristezas. Infelizmente, faz parte da vida. Às vezes, enquanto uns se alegram, os outros choram. Os outros não têm alegria. Mas é importante a gente fazer balanços ao final dos ciclos, para a gente avaliar e para a gente mudar algumas atitudes. Quanto do seu ano especial, bom, foi culpa sua, né? Foi sua responsabilidade. Você agiu de tal maneira que você teve um bom 2022. E quanto do seu 2022, que não foi lá tão bom, foi sua responsabilidade. O que não é minha responsabilidade, eu não tenho como mudar.
porque é fruto da ação de outras pessoas, ou mesmo do acaso, ou da decisão de outras pessoas, mas aquilo que pertence a mim, então é em cima disso que eu preciso concentrar os meus pensamentos, as minhas atitudes e pedir para que Deus me ajude a mudar aquilo que precisa ser mudado para que 2023 seja melhor. Porque se o Eliezer que começar 2023 for o mesmo que termina 2022, nada vai mudar, tudo vai continuar do mesmo jeito. Eu queria refletir um pouquinho com vocês nesta manhã sobre alguns aspectos do papel de Cristo conosco. Nós celebramos o Natal nessa época do ano. Então eu queria concentrar em 3 aspectos, auxiliado por alguns textos bíblicos. Vocês sabem que nós vivemos num tempo onde uma palavra se torna muito comum, como cristãos, que é a palavra secularização. Ou seja, a retirada dos elementos cristãos da sociedade. Em muitas cidades, onde havia às vezes uma Bíblia na praça, 10 mandamentos na praça, há um movimento no nosso país para a retirada destes símbolos. Em alguns países isso está mais avançado, como por exemplo os Estados Unidos, um país de herança cristã, mas que tem nos últimos anos, pouco a pouco, retirado os elementos cristãos, como oração, como Bíblia, e como até frases que aludem a Deus do seu cotidiano. Em alguns estados, em algumas cidades, isso já é uma prática bem fundamentada. Mas há um país bem pertinho de nós aqui, o Uruguai, que em 1919, ele resolveu, por força da lei, retirar os símbolos cristãos do seu calendário. E assim, o Natal virou Dia da Família. Então, para quem vive no Uruguai, no calendário da nação, não se comemora o Natal, se comemora o Dia da Família. O Dia de Reis, que no nosso país não é muito comemorado, é o Dia das Crianças. E a Semana Santa é a Semana do Turismo, que eles promovem no Uruguai. Isso se tornou força de lei em 1919, ou seja, 103 anos atrás. E hoje, na América do Sul, o Uruguai é o país onde há o maior número de pessoas que não têm religião e não têm fé. É um país secularizado na sua forma de enxergar a sociedade. É claro que alguns cristãos gostariam que fosse força de lei até a oração. Então, que todo mundo fosse obrigado até mesmo a orar. Nós, na Escola Sabatina, incentivamos cada pessoa a ter a sua comunhão com Deus uma vez por dia, ali, com o estudo da Bíblia, com a oração, fazer o bem pelo menos uma vez por semana para alguém, e falar de Jesus também, pelo menos uma vez por semana. É o que nós trabalhamos sempre, para que cada um seja discípulo de Cristo. Mas algumas pessoas só agem por força da lei, e talvez uns gostariam que fosse força de lei que isso acontecesse. Na sociedade uruguaia, então, eles tiraram todos os elementos cristãos. Como você comemoraria o Natal se não tivesse no calendário? O nascimento de Cristo, o que ele representaria para você, se toda a sociedade, os comerciais, se tudo em volta de você falasse sobre isso? O que significaria para você o Natal, se você vivesse num país talvez pior do que o Uruguai nesse sentido, um país que sequer pode se mencionar o nome de Cristo? Se você vivesse no Egito, se você vivesse no Iraque, se você vivesse no Irã, se você vivesse no Iêmen, se você vivesse num país onde as forças não empurram para a mesma direção, o que significaria Jesus? Como eu disse, eu gostaria de concentrar a nossa reflexão em 3 aspectos do ministério de Cristo, e para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Evangelho de João,
capítulo 10, verso 11. E o primeiro aspecto que a gente vai refletir um pouquinho é que Jesus Cristo nasceu neste mundo com a certeza do sofrimento diante dele. Ele nasceu para sofrer, nasceu para morrer, nasceu para se sacrificar. E ele descreveu isso no capítulo 10, verso 11 de João, quando ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso estava muito claro para Jesus Cristo. É romântico a gente olhar para o Natal, receber e dar presentes. É importante a gente lembrar que nessa data Deus deu o maior presente. Ellen White fala que em Cristo Ele deu todas as bênçãos do céu, Ele deu todo o céu para nós. E é muito importante a gente lembrar isso nessa época do ano. Mas nós olhamos para o ministério de Cristo e precisamos lembrar sempre que Ele nasceu para dar, não só dar a vida no sentido de tocar e ressuscitar uma pessoa, mas para dar a sua vida, para morrer, para sofrer. Isso estava bem apresentado no Antigo Testamento, e eu queria que você, deixando aí o texto de João, talvez marcado na sua Bíblia, fosse comigo ao Salmo 22. O Salmo 22, ele retrata esse aspecto de Cristo, quando diz, verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo desamparado na cruz, um homem morrendo na cruz, um sinal de sacrifício, um sinal de desamparo, de abandono, porque naquele momento todas as pessoas tinham que se afastar, e no caso de Cristo, muitos se afastaram mesmo, restaram poucas pessoas ao redor da cruz. Um dia ele esteve desamparado como bebê numa manjedoura quando ele nasceu. Então essas duas cenas de desamparo, uma criança totalmente dependente da mãe, do pai, dos cuidados das pessoas que estiverem ao seu redor. O Natal nos lembra isso, mas esta criança que nasceu inocente ali, estava desamparado, ainda tinha a mãe, mas o destino era a cruz, o destino era o sofrimento. Então, nós precisamos estar lembrando, mais do que em qualquer época do ano, que quando Cristo nasceu, Ele nasceu com um destino e nasceu com um motivo de vida, e o seu motivo de vida era a morte na cruz do Calvário. Nasceu no Natal, não sabemos a data, isso não é importante para nós, o importante é que ele nasceu, mas sabemos a data da sua crucifixão, porque ele nasceu para morrer. Esse era o momento importante. Quando Jesus Cristo descreve ali em João 3, na conversa com Nicodemos, ele descreve a sua missão, ele diz, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. No nascimento tinha um grupo de pastores e alguns magos, sábios do Oriente, mas no seu momento de crucifixão, ficou marcado no calendário, na história, e todas as pessoas carregam esta cena da cruz, Jesus Cristo morto. O cristianismo não é a religião do Natal, o cristianismo é a religião da cruz. Cristo nasceu, se tornou Deus conosco, é importante. Ele nasceu depois de 400 anos de silêncio, digamos assim, da revelação, silêncio da palavra profética. Depois de todo esse tempo de silêncio, apareceu João Batista ali anunciando o nascimento de Cristo. Ele nasceu como parte do período final de teste ali para os judeus. Ele nasceu para um povo que estava em trevas. Paulo escreveu que ele nasceu na plenitude do tempo, mas na verdade essa plenitude do tempo era uma grande reunião de trevas, porque em nenhuma época da história a atividade demoníaca foi tão forte quanto no tempo em que Jesus Cristo esteve pisando esta terra, quando ele andou por aqui. Porque Satanás estava prendendo o povo, estava mantendo o povo em desespero, mantendo o povo em sofrimento. Por isso Isaías diz, o povo que andava em trevas viu grande luz.
e sobre os que habitam na região da profunda escuridão resplandeceu a luz. Então, no momento mais escuro, mais triste da história, nasceu Jesus Cristo com uma cena clara diante dos seus olhos, que foi se tornando mais nítida à medida que ele ia crescendo. Ele nasceu para morrer, ele nasceu para se sacrificar, e essa era a sua missão. E o primeiro aspecto de Cristo que a gente precisa lembrar no Natal é isso: ele nasceu nesse mundo para morrer em meu lugar, para morrer no seu lugar. Ele nasceu para vencer as dificuldades que nós não podemos vencer, o pecado que nós não podemos vencer. Deus conosco representa isso. E ainda em João, no capítulo 10, no verso 14, Jesus Cristo repete: eu sou o bom pastor. E ele diz algo mais, além de se apresentar como bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. No Salmo 23, que está na sequência do Salmo 22, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Implícito nas palavras do salmista está a ideia de que ele conhece o pastor, ele conhece quem é Jesus Cristo, quem é o Senhor, a quem ele se refere de meu pastor, que é o que Jesus Cristo está dizendo aqui em João. Então, o sacrifício não é apenas impessoal, porque pagou um preço por você e por mim lá na cruz, mas é algo pessoal, relacional, porque é uma relação de conhecimento mútuo. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem eu sou, Deus conhece as suas virtudes, os seus defeitos, Ele conhece o seu caráter, Ele conhece a sua vida. Jesus Cristo conhece isso, mas Ele diz também que aqueles que são suas ovelhas o conhecem e entram nesta relação de proximidade, onde a gente vai caminhando pelo Salmo 23, e o pastor está guiando as águas de descanso, o pastor está protegendo nos momentos de dificuldade, está provendo o alimento, está exaltando diante dos inimigos, e por fim, o pastor está produzindo uma casa, uma habitação permanente, e o Salmo 23 termina: habitarei na casa do Senhor para todos sempre, porque é uma relação. Não é apenas um sacrifício, não é apenas o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, mas algo que nós podemos experimentar através do conhecimento. Então está marcado no nosso calendário 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo, e muitas pessoas sabem esta data, mas elas conhecem o pastor? Elas conhecem quem nasceu? Elas se relacionam com Cristo? A situação de Israel era uma situação bem triste naquele momento. A praga do pecado estava espalhada, os reis pagãos governavam Israel, a imoralidade naquele tempo florescia, a religião estava morta, era formalista, impotente para atender às necessidades profundas do coração do homem. Há alguma diferença dos tempos que nós vivemos? A gente pode ver uma relação muito próxima: um estado espiritual triste, o pecado enchendo a terra, os maus governando o mundo, frieza e formalismo na religião que não preenchem o coração. E o que pode preencher o seu coração e o meu coração? É um relacionamento com Cristo. É não ter ensinamentos sobre Jesus, mas tê-lo como amigo, como companheiro, é conhecer a pessoa de Cristo. A salvação não é um conceito, uma mensagem, uma notícia que se espalha, embora evangelho seja boa nova, e é uma boa nova. A salvação é um relacionamento com Cristo, e mais do que em qualquer época da história, nós somos chamados a esse tipo de relacionamento. Como igreja, nos reunimos porque entendemos que temos em comum um relacionamento com Cristo, o Senhor da igreja, aquele que plantou a igreja neste mundo,
mundo aquele que nos chamou e nos salvou. Mas se formalismo, se frieza, se costume, se cultura, se qualquer outra coisa nos traz aqui, ou o calendário, isso realmente não tem muito significado. Realmente não pode preencher o nosso coração, não pode preencher o meu coração, nem o seu coração. Algumas pessoas dão as costas para a igreja, dão as costas para a religião, dão as costas para a fé, porque antes disso já deram as costas para o Salvador do mundo, para o Senhor Jesus. A gente nunca vai virar as costas para a nossa fé se o nosso relacionamento com Cristo estiver muito forte, porque a razão de nós celebrarmos, seja o Natal ou qualquer outra coisa cristã na história, é o fato de que Jesus Cristo nasceu. O terceiro aspecto eu queria destacar com vocês hoje de manhã é melhor apresentado em 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E eu leio na minha Bíblia o seguinte: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Voltando à sequência dos salmos que nós estamos dando uma olhada, o Salmo 24, ele diz assim, começa de uma forma de exaltação: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ela sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, no Salmo 22, nós temos o sofrimento de Cristo, a sua missão como pastor que vem e se sacrifica pelo seu rebanho, o bom pastor se sacrificando pelo rebanho. No Salmo 23, o relacionamento pessoal que todos nós necessitamos ter com Ele para que de fato sejamos rebanho, que consigamos entender e ouvir a sua voz. Então ele precisa ser o meu pastor e o seu pastor. E no Salmo 24, ele é apresentado na sua exaltação, na sua glorificação, quando os anjos cantam, ó, abram as portas, o Rei da Glória está vindo. Essa cena, ela se cumpre quando Jesus Cristo ascende ao céu. E o texto que eu li primeiro de 1 Pedro, ele remete à nossa grande esperança. E são duas datas que a gente não tem. Não temos a data de quando Cristo nasceu e não temos a data de quando Ele voltará. Mas o aspecto dele exaltado, glorificado, voltando nas nuvens do céu, é fundamental para nós lembrarmos que Ele nasceu neste mundo, primeiramente como um bebê, mas Ele nasceu para reinar. E é isso que nós aguardamos como adventistas. Nós aguardamos um novo Natal, mas um Natal que não apenas trará Jesus Cristo para nós, para o nosso coração, mas como Ele também vai trazer e renovar todas as coisas e terminar com esse ciclo de sofrimento e de alegria, de anos melhores e anos piores, quando Ele vai nos colocar para viver para sempre com Ele. Então, se tem uma coisa que nós temos que firmar nesse momento, nesse sábado, é a nossa esperança de ver Jesus Cristo coroado, exaltado, de ver Jesus Cristo retornando a esta terra e de viver cada dia nesse mundo com essa esperança.
há músicas diferentes nas ruas nesse tempo que nós vivemos, mas a música que nós queremos ouvir não é mais o som da noite de Belém. A música que eu quero ouvir e que eu imagino que você queira ouvir também é o som da trombeta que anuncia o retorno de Cristo a essa terra. E o Natal deve nos lembrar disso como adventistas. O Natal nos lembra que Jesus Cristo é, sim, absolutamente Deus, porque Ele nasceu de forma miraculosa, viveu de maneira miraculosa, morreu de maneira dolorosa, triste, mas piedosa por todos nós e ressuscitou. Ressuscitou, não ficou preso à sepultura. Então, muito mais do que a cena da manjedoura, a cena das nuvens do céu deve estar diante dos nossos olhos neste momento. Ele era Deus antes de Belém. A Bíblia apresenta isso, né? Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele era Deus antes da criação desse mundo. E é importante a gente lembrar que tem um momento em que o cristianismo coloca o seu nascimento, mas esse momento não é o nascimento da vida de Cristo, mas sim a consolidação do relacionamento dele conosco, de se tornar Emanuel. Então, como Salvador, como aquele que morreu por nós, Ele é digno da nossa adoração. Como meu pastor, Ele é digno da minha dependência, da sua dependência. Você pode depender de Cristo para guiar a sua vida, a sua consciência, por meio dos perigos desse mundo, por meio das filosofias que estão ao nosso redor, em meio às doenças, os problemas e dificuldades. Ele é o seu pastor que vai conduzir você pelos caminhos, ainda que por vales de sombra de morte, mas você vai poder atravessar o vale e sair de lá, porque Ele está com você. E como Senhor, Ele é digno da nossa obediência, da nossa reverência, da nossa adoração. Como Senhor, Ele é digno da nossa esperança, que Ele voltará para nos buscar. Então, Jesus Cristo, o nome, o personagem, a pessoa, o Senhor, aquele que nós aguardamos desse Natal, o seu nome deve ser louvado mais do que nunca neste dia. Jesus, no seu nome encontramos esperança para os perdidos. Ele é um nome que faz tremer o diabo, é o nome do qual Satanás tem medo. Jesus é aquele que traz conforto aos enlutados. Jesus encoraja os desanimados. Jesus traz paz em meio à tempestade. Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Jesus exaltado. É o que nós queremos ver, o que eu desejo ver, é o que você também precisa ver em cada dia da sua caminhada cristã. Jesus Cristo na Bíblia é apresentado de muitas formas, né? Como o pão da vida para aqueles que estão famintos espiritualmente, como a estrela da manhã e brilhante para aqueles que estão na escuridão, como o povo de Israel, o conselheiro em meio à confusão, a luz em meio à noite escura. Ele é a rocha em uma terra cansada, Ele é a fonte de salvação para todos os perdidos. Ele nasceu, muitos o chamam hoje de Salvador, muitos apreciam sua história, mas nós precisamos considerá-lo como Senhor, Senhor exaltado, aquele que a gente aguarda o retorno, através do nosso corpo, da nossa vida, da nossa mente, dos nossos talentos, do nosso trabalho, dos nossos recursos. Ele deve ser o Senhor da sua casa, do seu casamento, do seu namoro. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor exaltado. Essas três imagens precisam estar bem claras diante dos seus olhos, não só nesta época do ano, mas em todas as épocas, em todos os dias. Jesus Cristo sofreu por você, Ele se entregou por você, Ele morreu por você. Mas não só apenas
como um sacrifício, mas como alguém que deseja se relacionar com você. Hoje Ele está vivo para ser o seu pastor, o seu guia, o seu companheiro, o seu amigo. Mas não apenas um companheiro de viagem, mas como alguém que voltará para buscar você e levá-la para viver eternamente com Ele, longe do ciclo de vida e morte, longe do ciclo do início e do final de cada ano, longe desse ciclo de juventude e envelhecimento. O Senhor exaltado é aquele que nós aguardamos. Você gostaria de contemplar a Jesus Cristo como o Senhor, seu Salvador? Gostaria? Gostaria de contemplá-lo também como seu amigo e seu pastor que guia seus passos? Gostaria de alimentar mais uma vez a sua esperança de vê-lo voltando? Amém. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós meditamos um pouquinho aqui na Tua Palavra. São tantas coisas, é tão profundo tudo o que aconteceu desde o momento que Jesus Cristo nasceu até o momento que Ele foi levado aos céus. E nesse grande intervalo, nessa grande pausa, nós estamos aqui, sabendo que esse tempo é um tempo para nosso benefício, para podermos entender quem é Jesus Cristo, entregar a Ele os nossos pecados, entregar a Ele a nossa vida, o nosso coração, e podermos olhar para o futuro com esperança, aguardando o Seu aparecimento. Que essa nossa decisão, Senhor, aqui hoje de manhã, não seja apenas mais uma dentro de uma caminhada para voltarmos àquilo que sempre fizemos, mas que seja um passo na direção do Teu Filho Jesus Cristo. Que a imagem dEle como nosso Salvador, que a imagem dEle como nosso pastor pessoal que nos guia, e que a imagem dEle como nosso Senhor que voltará para nos buscar, estejam sempre vivas dentro do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: provação na enfermidade. Doutor, nós trouxemos o Daniel para que o senhor possa examiná-lo. Ele está com problemas na respiração e está com as amígdalas bem inflamadas, sabe? Pelo que vocês me disseram, parece ser uma doença que é comum nas crianças. É conhecida como amidalite. Quando as amígdalas chegam a inflamar e supurar. E isso causa um desconforto nas crianças, que respiram pela boca, ficam com febre e sentem mal-estar. E não podem fazer suas atividades normais como as crianças comuns, não é mesmo? Saímos do consultório com a esperança de que, com os remédios, Daniel se recuperasse rapidamente. Passaram os anos e quando nosso filho Daniel fez 8 anos de idade, depois de muitas crises, sua doença não diminuía. E ao ver que suas amígdalas estavam crescendo muito, decidimos então levá-lo novamente à clínica para uma nova avaliação. Bem, senhora, eu acabo de examinar o seu filho e, lamentavelmente, o diagnóstico não é muito bom. E eu acho que seu filho deve se submeter a uma cirurgia. É a única alternativa que seu filho melhore e tenha uma vida saudável. Neste caso, as amígdalas são um mecanismo de defesa do nosso organismo. São glândulas que defendem de qualquer ataque de bactéria o nosso organismo. Logo, se retirarmos as amígdalas, ele pode ficar vulnerável a esse tipo de ataque. Chegamos muito tristes em casa, pois estávamos diante de um problema de saúde de nosso filho e decidimos colocar o assunto nas mãos de Deus. Eu não quero que Daniel seja operado. Ele vai sofrer muito.
Além disso, não sabíamos que consequências virão. Lady, eu concordo com você. E eu tenho dinheiro para poder operar o Daniel. Mas o que acha de fazermos um pacto com Deus? E se Daniel se curar, sarar, nós pegaremos esse dinheiro e daremos à igreja como fundo de investimento. O que você acha? Excelente. Eu te apoio. Mas nós, como pais, precisamos fazer uma mudança de vida, uma mudança de estilo de nossa alimentação. Precisamos começar a comer de forma mais saudável. Vamos cortar o açúcar, vamos cortar as frituras, vamos cortar tudo o que faz mal para podermos ajudar o nosso filho e a nós mesmos. Vamos então orar, para que Deus possa confirmar este propósito que nós temos e possa dar saúde ao Daniel. Então, a partir daquele dia, começamos uma corrente de oração, pedindo a Deus uma cura para o nosso filho. Oramos todos os dias, sem cessar, por um milagre divino. Colocamos em prática os propósitos de mudança de hábitos alimentares e em pouco tempo retornamos ao médico. Isso é um milagre. Suas amígdalas não estão mais inflamadas. Sim, estão bem saudáveis. Ouviu isso? Do que ele tomou? O que deram para ele? É uma boa notícia, doutor. Seu filho já não precisa de nenhuma operação, já está completamente saudável. Hoje, nosso filho leva uma vida completamente normal e demonstra sua felicidade ao correr com sua bicicleta na rua, coisa que não podia fazer. Essa nova vida é uma demonstração do grande amor de Deus por ele. Estamos muito felizes por ir à igreja para cumprir o pacto que fizemos com o Senhor. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Oremos. Bondoso Pai,
a nossa enorme gratidão, Senhor, por podermos participar com nossos dízimos e nossas ofertas, um pouco daquilo que o Senhor tem dado em toda a nossa vida, para o avanço da Tua causa aqui na terra. Abençoa, Senhor, os doadores, os ofertantes. Abençoa também, Senhor, de maneira especial os nossos irmãos que ainda não têm o trabalho, que logo, logo eles também possam participar, Senhor, com o trabalho, suas ofertas e seus dízimos. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, amém. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory
Hey everyone, thank you so much for watching this video. Thanks for stopping by our YouTube channel. We hope that you will subscribe while you're here. And we also want to let you know